Oi, meus amores, tudo bem? Quanto tempo! Olha só o que a gente vai falar hoje, sobre o coração. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão lembrar daquele momento que a gente pensa que tá assim apaixonado, viu aquele gatinho, a gatinha, aí o coração parece que bate mais forte, diz assim, professora, olha como aquele menino é bonito, professora, olha como aquela menina é bonita, meu coração até disparou. Se eu disser para vocês que não tem nada a ver com o coração, gente, não é o coração que é responsável por essas apaixonites, viu? Não é ele. Ele até responde com esses batimentos assim, mas é por uma outra situação que a gente vai responder e vai estudar depois. Mas a responsabilidade dele, do coração, é bombear, pulsar, ele vai bombear sangue, ele vai funcionar como um motorzinho que vai bombear esse sangue para poder circular por todo o nosso corpo. Bom, essa é a função dele, apesar da gente sempre associar o bonitinho do coração àqueles momentos de amor, de paixão, quando a gente ama o papai, a mamãe e todas as outras situações. Ou a gente vê aquele ator famoso, a atriz famosa e diz assim que é fã, tudo, mas nada a ver com isso. Então vamos à questão da anatomia do coração. Certamente já estudaram aí um pouquinho com a professora Thaís sobre o sistema circulatório. A gente vai até retomar um pouquinho depois. Mas para que a gente possa compreender qual o papel do coração aqui, associar depois a esse processo do sistema circulatório, né? Como vai funcionar lá já com as veias, com as artérias e tudo, vamos entender então um pouco sobre essa estrutura desse músculo que é pequenininho, mas que tem uma potência incrível e que é essencial para o nosso corpo. Então, primeiro que o coração ele tem mais ou menos esse formato aqui. Aí você vai imaginar assim, tia, o coração ele é grandão? Não, ele é pequenininho, tem mais ou menos o tamanho do nosso punho fechado. E ele se localiza aqui, ó, bem no meio, numa região que nós chamamos de mediastino. Aí alguém pode dizer assim, professora, o coração ele fica do lado esquerdo. Não. Na verdade, o coração ele tá aqui no meio, só que aí ele tem uma pontinha um pouquinho mais virada para o lado esquerdo. Lembra que a gente até comentou isso lá em sistema respiratório, que justamente por conta disso, como ele é um pouquinho mais virado para o lado esquerdo, a gente tem o pulmão esquerdo menor que o pulmão direito. Vocês devem lembrar isso que a gente comentou lá naquela aula de sistema respiratório. Bom, ele fica um pouquinho mais virado para o lado esquerdo. Como a gente tem um ritmo, uma batida um pouco mais intensa aqui do lado esquerdo, a gente acaba sentindo ele também batendo mais aqui do lado esquerdo, mas ele está aqui no meio. A gente acaba sentindo como se ele estivesse aqui do lado esquerdo, mas ele está aqui no meio, tá? Numa região que nós chamamos de mediastino. E tem mais ou menos o tamanho do nosso punho fechado. Não esqueçam disso. Ele é pequenininho, mas ele é potente. E aí nós temos essa estrutura. Então, primeiro, o coração ele é dividido em 4 cavidades, sendo 2 átrios, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, nós temos 2 átrios, 2 ventrículos. Na parte superior, átrio, na parte inferior, ventrículo, tá? Essas são as cavidades que nós vamos ter. Além dessas cavidades, nós vamos ter aqui outras estruturas. Então, primeiro, veias e artérias fazem parte também dessa estrutura cardíaca. Então, nós vamos ter a presença de uma artéria pulmonar, da artéria aorta, apesar o nome não está aqui, mas a gente vai colocar aqui agora. Artéria aorta. E nós temos 2 artérias e nós temos uma veia. Veia cava, que ela é superior e inferior. E nós temos também as veias pulmonares. Alguém vai dizer assim, veia pulmonar
do lado direito e veia pulmonar do lado direito e veia pulmonar do lado esquerdo? Sim. Então, nós temos veias pulmonares também. Então, nós temos veias, veia cava, veia pulmonar, temos artéria pulmonar e a artéria aorta, tá? Então, isso é importante da gente lembrar. O coração, ele é formado por um músculo cardíaco, e esse músculo ele é estriado. E esse músculo a gente chama de miocárdio. É um músculo bastante resistente. Vamos pensar que o coração, se ele funciona como uma bomba, ele tem que bombear sangue, ele precisa ter força e ele precisa ter um músculo resistente para poder aguentar toda a força dele, tá? Então ele precisa ser um músculo diferenciado. Então é um músculo estriado cardíaco, nós vamos chamar de miocárdio. Em volta desse coração, nós temos funcionando como se fosse uma membrana, né? É uma estrutura que nós chamamos de pericárdio. E aí nós vamos ter ainda algumas válvulas aqui que são muito importantes também. A válvula tricúspide, agora vejam, entre o átrio direito e o ventrículo direito, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos válvulas. Então, nós temos válvulas sempre no sentido vertical, de cima para baixo. Nós não temos comunicação horizontal entre as câmaras, entre essas estruturas, entre essas cavidades do coração. Não há abertura horizontal. Se acontecer, é algum tipo de anomalia, aí precisa às vezes passar por algum processo cirúrgico, pode acontecer. Mas aí, quando isso acontece, às vezes é necessário passar por um processo cirúrgico, geralmente acontece às vezes da criança nascer com alguma aberturazinha, aqui uma comunicação entre os ventrículos, e claro, isso pode gerar alguns problemas futuros, e aí por isso, se durante o crescimento, claro, porque esse coração ele vai crescer um pouquinho também, né, enquanto a criança cresce, se não diminuir, com o próprio crescimento não diminuir esse buraquinho, é necessário passar por um processo cirúrgico. Mas o normal é não ter nenhuma abertura aqui. As válvulas, elas vão sempre ser de cima para baixo. E a gente vai ter a comunicação entre o átrio direito e o ventrículo direito dessa válvula aqui que nós chamamos de tricúspide. Entre o átrio esquerdo e entre o ventrículo esquerdo, essa válvula ela se chama bicúspide ou mitral. Essa válvula aqui ela se chama bicúspide ou mitral porque ela tem duas pontinhas, tá? Então ela tem duas pontinhas, ela se chama bicúspide. Essa daqui é a tricúspide porque ela tem três pontinhas, apesar daqui no desenho duas, né? Não consegui fazer a terceira, mas ela tem três pontinhas. Então por isso tricúspide, essa comunicação entre o átrio direito e o ventrículo direito. Uma coisa que é importante, só antes da gente continuar, toda vez vocês precisam imaginar o coração para poder saber onde é o átrio direito, onde é o lado esquerdo, onde é o ventrículo esquerdo e tudo. Pensem sempre como se tivesse uma pessoa de frente para você. Então, não é o teu coração para você dizer assim, não, na verdade o meu átrio direito ele está do outro lado, não é dessa forma, não. Pensa como se tivesse sempre uma pessoa de frente para você. Então, sempre vai ser essa posição. Então, eu tenho uma pessoa aqui de frente, tá? E aí, você sempre vai ter deste lado o lado direito, e aí vai ter átrio direito, ventrículo direito. Deste lado, o lado esquerdo. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Então, sempre pensem dessa forma. Uma outra coisa que nós podemos observar, se a gente for observar bem aqui no desenho, ó, vejam que a estrutura, a camada de músculo do lado direito é mais fina ou menos desenvolvida, digamos assim, do que a do lado esquerdo. Olha aqui a do lado esquerdo, ela acaba sendo mais grossa, né, essa parte muscular, do que a do lado direito.
Justamente porque nós temos aqui uma situação. O lado direito, quando ele recebe sangue, né, esse sangue vem aqui pela veia cava, cai no átrio direito, do átrio direito vem para o ventrículo, do ventrículo vai ser empurrado para a artéria pulmonar, vai para os pulmões. Quando voltar dos pulmões, que vai voltar pelas veias pulmonares, vem para o átrio esquerdo, cai no ventrículo esquerdo, aí vai para a artéria aorta. Da artéria aorta vai para todo o corpo. Então aqui está vindo sangue riquíssimo em oxigênio para ir para todo o corpo. Consequentemente, esse lado esquerdo, ele precisa exercer uma força muito maior do que o lado direito, porque o lado direito ele vai estar mandando aqui, ó, o sangue para o pulmão, que vai estar, em tese, vai estar aqui pertinho, né? Então a força é um pouquinho menor, a pressão. Do lado esquerdo, a pressão ela precisa ser um pouco maior, justamente para que esse sangue ele possa ser enviado em grande proporção, né, em grande quantidade, com força, para poder passar pela artéria aorta, para poder chegar a todos os tecidos do nosso corpo. Então aqui, como a pressão aqui é maior do lado esquerdo, a gente vai ter esse lado aqui esquerdo do músculo mais desenvolvido do que do lado direito, tá? Então essa é uma outra situação muito importante para a gente poder observar. Outra coisa aqui, vocês viram que a gente tem aqui a veia cava? Alguém pode estar pensando assim, professora, tem duas veias cavas? A gente tem uma veia cava que é como se ela tivesse dividida assim em duas partes, né? Tem uma veia cava superior, tem uma veia cava inferior. Elas desembocam dentro do átrio direito. Essa veia cava, a superior, ela vai estar trazendo sangue da parte superior do nosso corpo, da cabeça. Essa veia cava inferior vai estar trazendo sangue do restante do corpo, né, das partes inferiores, dos outros tecidos do corpo. Tá? Então acaba que desta forma a dinâmica ela fica muito mais facilitada para que esse sangue possa chegar até o coração. Quando chega aqui no átrio direito, a gente tem então esse sangue vindo para o ventrículo direito e depois sendo empurrado para a artéria pulmonar, que ela, se a gente observar aqui, nós temos uma artéria que se divide em duas, né? Então a gente tem um tronco que se divide em dois, a artéria pulmonar, claro, porque um lado vai para o pulmão direito, o outro lado vai para o pulmão esquerdo, levando então esse sangue para que possa ocorrer a hematose depois. Aí lá depois da hematose, esse sangue ele vai retornar pelas veias, vem pela veia pulmonar, não foi para o pulmão? Vai vir pela veia pulmonar. Tá aqui, ó, veia pulmonar do lado esquerdo, veia pulmonar aqui do lado direito, mas ele vai desembocar aqui. Vem tudo para a artéria aqui do lado esquerdo, do átrio esquerdo, vai desembocar no ventrículo esquerdo. Desse ventrículo esquerdo, esse sangue que já está rico em oxigênio, ele vai para a artéria aorta e da artéria aorta vai então para todo o corpo. Aí a gente tem aqui umas estruturazinhas que nós ainda não comentamos. O nodo sinoatrial e o nodo atrioventricular. O nodo sinoatrial, alguém pode comentar assim, tá, professora, eu já ouvi falar que às vezes, quando é preciso fazer um transplante de coração, a pessoa ela já está morta, mas mantém o coração dela bombeando ainda. Se a pessoa já está morta, ela teve morte cerebral. Se o cérebro ele comanda todo o corpo, como é que o coração ainda está batendo? Culpa dele, o nódo sinoatrial. Aqui nesse nódo sinoatrial, a gente vai ter algumas ramificações nervosas que ele vai funcionar como se fosse um marca-passo. Ou seja, ele vai ditar
o funcionamento, ele vai ditar os passos, o ritmo do coração. E ele, como funciona como um marca-passo, ele manda, ele diz assim, bate, aí ele bate. Quando esse átrio aqui, ele faz essa primeira batida, a gente tem essas informações elas sendo encaminhadas para esse outro nodo, átrio ventricular. O nódo átrio ventricular, quando ele recebe a informação, aí ele vai fazer diferente. Ele dita o ritmo. O nódo átrio ventricular vai dizer assim, calma, pausa, aí bate de novo. Ele, então, o nódo átrio ventricular, ele é responsável por captar essa informação, dar uma pausa para depois comunicar para os ventrículos, para que eles também possam fazer essa batida para empurrar esse sangue para as artérias. Tá? Então, essa é a funcionalidade desses átrios. Esse nódo ventricular, como ele faz isso, mas ele não é, aqui ele tem um feixe. Veja, tem o nódo aqui, ele recebe a informação, mas ele encaminha, tem uma ramificação. Toda essa ramificação aqui que está em laranja, né, que a gente chama de feixe de His e depois de rede de Purkinje, é justamente eles que vão ser responsáveis por dar a expansão, por transmitir toda essa informação para o restante do coração e fazer com que haja esse impulso nervoso aqui para que possa haver essa informação de que ele precisa se contrair e que possa haver então o que nós vamos chamar de sístole e de diástole, de contração e de relaxamento, que é um outro ponto aqui importante. Os átrios e os ventrículos, eles contraem e eles relaxam. Só que eles fazem isso, o átrio, tanto o direito quanto o esquerdo, quando eles contraem ao mesmo tempo. Quando eles relaxam também ao mesmo tempo. Quando ele está contraindo, o ventrículo está relaxado. Quando o ventrículo contrai, o átrio relaxa. Tá? Então, a gente tem também essa informação aqui que é muito importante. E, claro, toda vez que nós temos um processo que nós chamamos de contração, contrai, relaxa, aí eu vou lembrar lá, sístole, diástole. Quando é que é sístole? Quando é diástole? Sístole, contrai. Diástole, relaxa. Pensa que o nome menor se associa ao outro nome menor. Sístole é menor do que o nome diástole. Então, sístole, entre contrai e relaxa, contrai é menor do que relaxa. Então, contrai, sístole. Relaxa, diástole, tá? Então, quando aqui nós temos o átrio em sístole, o ventrículo vai estar em diástole. E a gente sabe que esse processo de contração ele é importante justamente porque é na contração que a gente vai ter o impulso, para que haja uma pressão para que esse sangue ele seja empurrado. Essas válvulas elas vão ser importantes para que nós não tenhamos um refluxo sanguíneo. Então, à medida que o sangue ele é empurrado para o ventrículo, essas válvulas passam pela válvula ou válvula e ele se fecha. Para que esse sangue ele não retorne para o átrio, tá? E ele permaneça aqui no ventrículo, para que depois do ventrículo ele possa ir para as artérias. Então, essa é uma outra informação também que nós precisamos lembrar, tá bom? Então, essa é a parte anatômica. A gente vai ter ainda uma segunda aula para a gente poder associar e compreender melhor tudo isso ligado ao processo circulatório. Até a próxima!